Vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel é o profeta do exílio. É o profeta que fala ao povo no período em que o povo, por desobediência a Deus, muito particularmente por conta da idolatria, por se dedicar a adorar e a prestar culto a outros deuses e não ao único Deus verdadeiro, e por causa disso, Deus entrega o seu povo para que fosse dominado por outras nações, particularmente naquele momento pela Babilônia. E então esse povo é levado ao cativeiro e permanece no cativeiro por 70 anos. É nesse período que Ezequiel está profetizando. Eu quero compartilhar com os irmãos, então, uma das profecias de Ezequiel que vai chamar a atenção exatamente para a esperança do povo. Deus que permitiu que o povo fosse levado para o exílio, fosse dominado por outras nações, não abriu mão dos seus propósitos, dos seus planos eternos. Então, o povo que foi para o exílio voltaria, e os planos que Deus tinha através daquele povo, ele levaria a termo. É sobre isso que essa profecia que nós vamos ler agora, ela diz respeito. Ezequiel 47, versos 1 a 12. O texto nos diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que me chegava ao joelho. Mediu-me mais 500, mas agora o rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde o En-Gedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio.
Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Salvo uma observação, né, a nova versão internacional, nessa busca que eu fiz da Bíblia online, ela inverteu um versículo aqui, né? E aí o texto diz que as águas batem primeiro no tornozelo, mais 500 metros elas batem no joelho, depois batem na cintura, e depois só nadando. Mas apenas um detalhe, né, que a gente corrige. Muito bem, meus irmãos, eis aqui a profecia de Ezequiel ao povo que estava no cativeiro. O texto que nós lemos, ele compõe, na verdade, um conjunto de 9 capítulos, né, do capítulo 40 até o capítulo 48, são 9 capítulos, através dos quais Ezequiel profetiza a restauração do templo, que havia sido destruído, e a restauração da nação de Israel, que voltaria para o seu lugar, para a terra prometida, e que ali então veriam a glória de Deus manifestando-se na vida deles e através da vida deles. Quando essa profecia ela foi entregue ao povo, o povo já estava no cativeiro há 14 anos. O templo estava destruído. Jerusalém não era mais a habitação do povo, né? Os principais do povo tinham sido deportados e estavam no cativeiro na Babilônia. A palavra do profeta trazia consigo esperança de retorno. O que o profeta está dizendo da parte de Deus é: vocês ficarão aqui sim, durante o tempo determinado, 70 anos. Então, havia mais 56 anos que ainda permaneceriam ali no cativeiro. Mas Deus está dizendo: as minhas promessas sobre vocês, elas não foram esquecidas e nem abandonadas. Então, vocês só estão aí por causa da desobediência, mas os meus planos continuam. Então, tenham esperança, vocês retornarão. Então, alimentou a esperança não só do retorno à terra, mas do triunfo sobre os opressores e sobre a renovação das bênçãos de Deus sobre aquele povo. De fato, Israel viu uma pequena parte dessa profecia se cumprir. Eles voltaram, após se cumprir o tempo de cativeiro, cerca de 55 anos depois, esse povo retorna para Jerusalém. Esse povo teve a oportunidade de reconstruir o templo. Porém, a gloriosa presença de Deus no templo, conforme essa profecia, nunca chegou a se cumprir na história do povo de Israel. O templo foi reconstruído, mas cerca de 500 anos depois de ter sido reconstruído, no ano 70 da era cristã, sob a direção do general Tito, com os exércitos de Roma, Jerusalém é sitiada novamente, invadida, destruída, e o templo foi novamente destruído, e até hoje os judeus não conseguiram reerguê-lo. Quando nós olhamos para a história de Israel, desde essa profecia até hoje, nós não vamos encontrar nenhum paralelo que possa nos fazer imaginar que essa profecia, da forma como foi apresentada, ela se cumpriu. Não há nenhum paralelo. Olhamos para a profecia, olhamos para a história de Israel e não conseguimos dizer: olha, essa profecia se cumpriu. Não. Mas, quando nós interpretamos essas profecias do ponto de vista da revelação progressiva de Deus, e essa revelação progressiva, ou seja, de tempo em tempo, Deus vai fazendo com que o povo compreenda mais quem Ele é e o que Ele quer realizar. Essa revelação progressiva, ela vai alcançar o seu ponto máximo na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus vem e Ele desenvolve o seu ministério, e Ele, através da sua vida, Ele revela Deus aos homens. Ele, por diferentes formas e em diferentes momentos, Ele fez com que os discípulos entendessem que Ele e o Pai eram um, e que quem
visse a Jesus, quem convivesse com Jesus, conhecia o Pai. Então, a partir dessa visão e dessa interpretação da profecia, à luz da revelação de Jesus Cristo, nós começamos a entender o que de fato Deus estava revelando a Ezequiel. Quando nós olhamos para essa revelação progressiva de Deus, que revela em Jesus Cristo o seu Evangelho Salvador, onde cada crente em Jesus Cristo passa a ser templo da habitação de Deus, através do seu Espírito Santo, e cuja transformação, observada na vida de cada crente, revela a gloriosa presença de Deus, Deus habitando em cada um de nós, templo da sua habitação, e transformando as nossas vidas de forma que Ele seja glorificado, então entendemos a glória de Deus. Bateria. Irmãos, bateria não se converte. Não tem jeito. Então, quando nós vemos essa transformação, a gente entende o que é que Deus estava revelando através de Ezequiel. Na verdade, Ezequiel fala com base naquilo que ele está vivendo. Ele olha para o povo que está no cativeiro e ele imagina, na verdade, que tudo aquilo é a compreensão e a esperança de Ezequiel, que tudo aquilo se cumpriria no povo de Israel. Mas, embora Ezequiel estivesse profetizando a ação de Deus no futuro, não era no futuro do Israel nação, Israel constituído e manifesto de forma política. Mas a promessa era para o novo Israel, a igreja de Cristo, que somos nós. Nós que rendemos o nosso coração a Jesus e o confessamos como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Então, se a visão diz respeito a nós, que gloriosa visão é essa? Eu e você precisamos olhar para esse texto e entendermos aquilo que Deus planejava desde lá do Velho Testamento para ser realizado através de mim e de você. Para que, entendendo isso, nós possamos nos colocar à disposição de Deus, para que isso que Deus já tem realizado no meio da sua igreja, de fato se cumpra na minha e na sua vida, e através da minha e da sua vida, manifestando a glória de Deus nesse tempo. Ezequiel teve uma gloriosa visão da igreja. Primeiro, visão cuja vida emana de Cristo. Quando Ezequiel tem a visão gloriosa da igreja, ele tem a visão de uma igreja cuja vida emana de Cristo, não é uma criação humana. Os versos 1 e 2 de Ezequiel 47 diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Ezequiel descreve uma fonte, como se fosse uma nascente muito, muito forte, que jorrava do templo, de debaixo do templo, de debaixo da soleira do templo. Brotava do templo, corria em direção ao Mar Morto e que produzia vida por onde ela passava. Na verdade, de forma literal, em nenhum tempo da história, essa fonte literalmente existiu. Nunca houve essa fonte de água, né, H2O, saindo de debaixo da soleira do templo e criando esse rio. Nunca houve isso. Mas o templo,
ele tinha um simbolismo para o judeu. O judeu entendia, na verdade, não só o judeu, né? Quando a gente fala dos judeus, a gente fala do Reino do Sul, mas também o Reino do Norte, o Reino de Israel. Na verdade, o povo de Israel entendia que o templo era o lugar da habitação de Deus. O templo era símbolo da presença de Deus entre os judeus. Tanto é que aqueles que estavam no cativeiro, na Babilônia, os exilados, quando eles iam orar, eles se voltavam na direção onde eles imaginavam que o templo estava. Porque eles acreditavam que ali era a morada de Deus. E na visão, a água tinha a sua origem no templo, lugar que simbolizava a presença de Deus. Portanto, a água tinha a sua origem no próprio Deus. Mas quem é o Deus que está entre nós? Quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, ele diz: e vocês o chamarão de Emanuel, cuja tradução é Deus conosco. Jesus é o Emanuel. Jesus é o Deus conosco, é o Deus presente entre nós e em nós. Jesus se apresenta ao longo do seu ministério como a fonte de água viva. Conversando com a mulher samaritana, o texto está registrado em João 4, verso 10, ele diz: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus diz: esse poço tem uma água que mata a sede natural, mas eu tenho a água viva que flui de Jesus e que supre a sede da alma. E é ele quem sacia a sede da vida. Em João capítulo 7, versos 37 e 38, o texto diz assim: no último dia, e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do altar do Senhor vem a água que tem por propósito purificar. E ela passa, e ela limpa, e ela purifica. Deus, portanto, não tinha em mente, quando entregou essa profecia através de Ezequiel, ele não tinha em mente uma restauração política e externa, mas ele tinha em mente uma transformação a partir do interior do homem. Às vezes as pessoas me perguntam, elas falam sobre essa corrupção da sociedade, esse caminhar para esse reino, as nações, né, unificadas debaixo de um único poder. A gente está falando sobre a vinda do anticristo. E as pessoas dizem: pastor, então não há esperança para a sociedade? Eu digo: para a sociedade não. Mas há esperança para as pessoas individualmente, que ouvindo a palavra de Deus e abrindo o coração, são transformadas de dentro para fora. Aquele que ouve o Evangelho, que abraça o Evangelho, essas águas o purificam e transformam a sua vida. Era esse o plano de Deus, transformação a partir do interior do homem. 2 Coríntios 4, verso 16, a Bíblia diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aquele que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, ele é transformado e aperfeiçoado de glória em glória. Cada dia é melhor. É como a luz da alva, que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Assim é a vida do crente, porque a transformação foi operada a partir do seu interior. Do altar do Senhor vem a água, uma pequena fonte. Foi assim que Ezequiel descreveu, uma pequena fonte que vinha de debaixo da soleira do templo. Embora jorrasse desde a eternidade, essa fonte se fez perceber no tempo, através da cruz. A fonte que é Jesus. A água que o profeta via era o evangelho da cruz de Jesus Cristo. Evangelho que produz vida a partir da fé no sangue derramado na cruz. Não a fé nos ensinos, não a fé nos milagres, mas a fé no sangue derramado na cruz.
o sangue derramado no meu lugar e no seu lugar, a morte que foi no meu lugar e no seu lugar, o sangue que transforma vidas. Efésios capítulo 1, versos 5 a 8, o texto diz: em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. É através do sangue de Jesus Cristo que nós somos purificados e somos transformados. Ainda em Efésios capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer: e Ele vos vivificou, quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. É através de Cristo que nós somos vivificados. Portanto, essa visão de Ezequiel, essa profecia que Deus entrega ao povo através dele, revela essa gloriosa visão da igreja, cuja vida emana de Cristo. Estamos aqui e somos igreja, porque Cristo deu a vida por nós, e porque essa mensagem do Evangelho nos foi revelada, e como águas que purificaram o nosso interior. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ezequiel teve uma gloriosa visão da igreja, que se alimenta e se multiplica através da vida de Cristo. Os versos 3 a 5 são exatamente esses versos em que o profeta descreve essa visão que aquele homem, aquele anjo vai mostrar para ele. Então ele tem uma visão e ele diz: olha, eu vejo as águas saindo de debaixo da soleira do templo. E aí esse homem me leva a caminhar 500 metros dali. E quando ele me faz passar por aquelas águas, as águas que a princípio era uma nascente pequena, elas já formam um rio que bate no meu tornozelo. E aí ele me leva mais 500 metros. E aí quando eu vou passar o rio, as águas já estão batendo no meu joelho. E ele me leva mais 500 metros, e quando eu vou atravessar o rio, a água está batendo na cintura. E quando eu vou mais 500 metros, já não dá mais pé para atravessar só nadando. O anjo do Senhor conduziu o profeta em visão a descrever essa experiência extraordinária, em que ele vai acompanhando o curso das águas. Nos primeiros 500 metros, tornozelo. Nos segundos, joelho. No terceiro, cintura. E no quarto, já são águas profundas. Os metros aqui, na verdade, simbolizam o tempo. Ele está dizendo: olha, na medida em que o tempo vai passando, essas águas vão se avolumando. E o volume das águas simboliza o crescimento da igreja e a expansão do reino de Deus. No início, era só Jesus. João Batista, quando anunciava a vinda de Jesus, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é onde a vontade de Deus se cumpre de forma absoluta. Era em Jesus. Ali estava representado o reino de Deus. Mas Jesus começa a proclamar a sua mensagem, e logo outros se juntam a ele. E dentre esses, ele separa 12. Mas ele continua ministrando às multidões. Então, quando Jesus chega ao final do seu ministério, ele não tem apenas 12 discípulos, ele tem 12 apóstolos, mas ele tem, a gente vê o livro de Atos narrando que após Jesus morrer, ressuscitar, estar com os discípulos, depois ele sobe aos céus. O povo que se reúne e fica em oração ali em Jerusalém, é em número de 120 pessoas. E quando Paulo fala sobre as aparições de Jesus, ele diz que Jesus chegou a aparecer a cerca de 500 discípulos. Então, ao longo do seu ministério, esse grupo ele vai crescendo. E ele continua crescendo. Na primeira pregação de Pedro, então se reúnem 3.000 pessoas, entregando a vida a Jesus, aceitando como Senhor e Salvador.
e sendo conduzidos ao batismo. Logo após, esse número cresce para 5.000 e continuou crescendo. Não parou de crescer, apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar das prisões, apesar das mortes. A igreja continuou crescendo. Perseguidos e mortos, ao longo dos cerca de quase 300 anos, esse povo cresceu em um número que já chegava quando Constantino supostamente se converte ao cristianismo. Esse número de cristãos, segundo os historiadores, já se aproximava de 20% da população do Império Romano. Mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo presos, mesmo sendo mortos, esse rio continuou crescendo. Da mesma forma que só o sobrenatural, só o milagre explicaria que uma pequena fonte que jorra a partir da soleira do templo, sem receber nenhum outro afluente, não tinha outro rio que chegava ali, e ela milagrosamente cresce a ponto de se tornar um rio profundo. Só um milagre poderia fazer isso. Da mesma forma, apenas o milagre de Deus poderia fazer com que a igreja, com todas as perseguições, com todos os obstáculos, crescesse e chegasse até nós e continuasse crescendo, porque continua crescendo, irmãos. Apesar das dificuldades, apesar das perseguições, algumas disfarçadas, outras mais hostis, mas em todo o mundo onde há um cristão, há uma oposição, há perseguição, mas o evangelho continua avançando, pessoas continuam sendo transformadas, a igreja continua crescendo, para a glória do nosso Deus. O mérito não está nas estratégias. A gente, humanamente falando, precisa parar e precisa olhar para a realidade ao nosso redor e imaginar as melhores maneiras de nós levarmos o evangelho, de nós congregarmos o nosso povo, de nós promovermos a educação cristã, mas precisamos entender que esse crescimento ele não tem a ver com estratégia, ele não tem a ver com eloquência dos pregadores, não tem a ver com supostas revelações, que muitas vezes alguns grupos cristãos fazem esses convites para as reuniões, como se ali Deus fosse entregar uma revelação nova, ou fosse fazer algum milagre de acordo com a vontade do pregador, do oficiante. O crescimento da igreja não tem a ver com nada disso, tem a ver com a vida que é plantada no coração de cada crente, a vida que brotou da cruz, e que na medida em que é plantada em nós e produz vida em nós, ela transborda de nós e produz vida na vida dos outros. Colossenses 1, 26 e 27, o texto diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Que mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse é o mistério que foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós e testemunhado por nós aos corações que se abrem para a revelação de Deus, Cristo também neles, e as águas continuam avançando. Cristo em nós. Gálatas 2, verso 20, Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo: Cristo vive em mim, e você pode declarar isso se você creu e confessou Jesus como Salvador. Cristo vive em mim, e essa vida de Cristo em você dá esperança para que os outros também tenham vida, e essas águas prossigam em crescer. É verdade que nem sempre os números em nossos dias traduzem saúde da igreja. É verdade que nos nossos dias, muitas vezes nós nos deparamos ou tomamos conhecimento de muitos grupos chamados cristãos, muitos
muitas reuniões chamadas igreja estão cheias de pessoas vazias. Isso é verdade. Mas a verdadeira igreja de Cristo continua crescendo. E crescerá através de mim e de você. Se nós crermos, se nós confiarmos, se nós abraçarmos o desafio de Deus e testemunharmos. Porque isso é o plano de Deus para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que assim estão. Em Cristo Jesus, que são a habitação do Espírito Santo de Deus, o Evangelho vai crescer. Porque aqueles que estão em Cristo, nada é mais importante para ele do que o crescimento da igreja. Eu quero que as pessoas que ainda não ouviram do Evangelho, ouçam como um dia eu ouvi, e vivam a alegria, a segurança e a paz que um dia passou a habitar no meu coração. Esse é o desejo de cada crente. Se Cristo habita em nós, as águas continuam crescendo. Ezequiel teve uma visão gloriosa da igreja. Em terceiro lugar, igreja que opera o improvável na vida humana. E eu gosto muito dessa palavra, porque quando a gente fala sobre aquilo que Deus tem feito na igreja, através da igreja, aquilo que Deus tem feito através da sua vida, aquilo que Deus fez na minha vida e tem feito através da minha vida, e quando nós olhamos e entendemos quem de fato nós somos, então nós somos contados entre os improváveis. Irmãos, humanamente falando, eu não deveria estar na igreja. Humanamente falando, eu não deveria ter sido salvo. Humanamente falando, nem pensar em ser pastor. A verdade é que, humanamente falando, tem gente melhor do que eu lá fora. Mas a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus alcançou você. Somos os improváveis. Versos 8 e 9 de Ezequiel 47. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. O mar a que o texto fez menção é o Mar Morto. Eu tenho certeza que, se não todos, a maioria já ouviu falar desse mar. Um mar com 77 quilômetros de extensão. Na verdade, é um lago. É um grande lago com 77 quilômetros de extensão e que se situa a aproximadamente 385 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto está a quase 400 metros abaixo do nível do mar. Um grande lago na parte mais baixa da terra. O Rio Jordão deságua no Mar Morto. E as suas águas são tão salgadas que nada sobrevive lá. Não tem vida no Mar Morto. É por isso que ele tem o nome de Mar Morto. Não tem vida lá. Até onde se sabe, não existe recurso científico, tecnológico, que possa mudar essa realidade. Então, enquanto a Terra existir, aquele mar será um mar morto. Mas o texto fala sobre um milagre. O poder das águas que fluem do templo trariam vida ao mar morto. Então, o profeta está falando da parte de Deus sobre algo que seria humanamente impossível, mas ele está dizendo: essas águas que fluem do templo, essas águas que são vida, elas transformam, elas fazem aquilo que é improvável, elas fazem aquilo que é sobrenatural. É essa promessa. A vida que é plantada em nós pelo Espírito Santo, a vida que faz crescer a igreja, essa vida transforma realidades
e transforma em filhos de Deus pessoas improváveis, como eu e você. É por isso que a gente não pode mais olhar para uma pessoa e, por mais torta que a vida dela seja, a gente olhar e dizer assim: olha, aquele ali não tem jeito. Não tem jeito para mim. Não tem jeito para os recursos dos projetos sociais, para as ações do Estado. Mas para Deus tem jeito. Porque Deus opera milagres, Deus alcança e transforma os improváveis. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, vida que vale a pena, vida perfeita, vida eterna. É Ele quem faz com que isso aconteça. Foi Ele mesmo que também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então, ainda que a pessoa esteja morta, em Cristo ela pode viver. Então, humanamente falando, não tem jeito para quem está morto, mas para Cristo tem. Embora saibamos que o mundo jaz no maligno, e que são poucos os que se salvam, é isso que a Bíblia diz, a grande maioria vai rejeitar a palavra, são poucos os que se salvam, mas mesmo assim nós temos crido, e temos visto a mensagem que pregamos, e o poder que se manifesta através de nós, poder que nos reveste. Nós temos visto vidas sendo transformadas, famílias sendo transformadas e comunidades sendo transformadas. Na minha adolescência, década de 80, ninguém fazendo conta, por favor, eu costumava descer de Mendes, fui nascido e criado em Mendes, eu costumava descer de Mendes a Paracambi. Paracambi fica mais ou menos uns menos de 30 quilômetros de Mendes, descendo a serra. É a primeira cidade da Baixada Fluminense. E Paracambi, naquela época, era tenso de ir. Então, a gente ia ao centro de Paracambi de dia. De noite, não. Só, às vezes, quando dava umas loucuras, né? Adolescente é um bicho meio inconsequente, né? Então, às vezes, a gente dava uma escapulida para fazer alguma bagunça em Paracambi à noite, mas ia com um medão terrível e voltou, não aconteceu nada, e graças a Deus, porque era um lugar tenso, era muito violento Paracambi. Mas aí, nessa época, né, no final dos anos 80, as igrejas evangélicas de Paracambi se uniram em grandes ações evangelísticas. E Deus moveu a sua mão através daquele povo. Irmãos, em aproximadamente 20 anos, o povo evangélico alcançou cerca de 70% da população de Paracambi. E o ambiente ali mudou. Continuava tendo crime? Continuava. Né? Os outros 30% estavam por conta, né? Continuava tendo droga? Continuava. Mas Paracambi ficou um lugar agradável de se ir, tanto no centro quanto nos bairros. Deus transformou a realidade daquela comunidade. Isso foi algo tão extraordinário, para os irmãos fazerem ideia, que, se eu não me engano, 2007 ou 2008, na 99ª Assembleia da Convenção Batista Fluminense, foi feita menção daquilo que estava acontecendo em Paracambi. A primeira igreja batista de Paracambi teve que se envolver em obras rapidamente, porque o número de convertidos era tão grande que não dava conta, o espaço não dava conta. Deus, através do seu evangelho, transformou a realidade daquela cidade. João capítulo 14, verso 12, a Bíblia diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Essas são as palavras de Jesus. Se eu não for, ele dizia, o Consolador não vem, mas se eu for, eu enviarei o Consolador. Jesus foi e enviou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que veio sobre a igreja e que habita no coração de todo aquele que creu em Jesus Cristo. Portanto, se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo através do qual Jesus realizou os milagres do seu ministério.
Jesus não realizou nenhum milagre no seu próprio poder. A Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se da sua divindade para vir como um ser humano. Os milagres que ele realizou foi no poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que habita em mim e em você. O que a Bíblia está dizendo é que se nós entendermos essa profecia feita a respeito da igreja, profecia que tem se cumprido, mas que pode se cumprir em uma proporção muito maior, se nós crermos nisso, entendermos que somos igreja do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo habita em nós e que Deus quer fazer isso através de nós, e se nós tão somente permitirmos, e a gente não precisa fazer força, irmãos, a gente só precisa permitir que Deus faça através de nós, que Deus nos conduza. É só a gente soltar o freio de mão espiritual, que a gente fica com medo. É só soltar esse freio de mão espiritual e dizer: Senhor, me leva onde o Senhor quer. Fala com as pessoas que o Senhor quiser através de mim. Se a gente fizer só isso, coisas grandiosas acontecerão. Essa palavra que Jesus deu em João 14:12, não foi para aquele tempo, para aquelas pessoas, foi para a sua igreja, é para mim e para você nesse tempo. Se eu e você acreditarmos nisso, nessa promessa, e se nós vivermos por isso, por essa promessa, então nós veremos isso acontecer, e faremos isso acontecer, e as promessas de Deus, e a profecia de Ezequiel, se cumprirá também através de nós. Nós somos a igreja de Cristo, somos a menina dos olhos de Deus, somos o cumprimento das profecias de Deus. Em nós se revelam os mistérios de Deus, em nós se revela o amor de Deus em Jesus Cristo. Nós só precisamos nos dispor a viver isso e a proclamar isso, aquilo que Deus está fazendo em você. Você precisa se permitir sentir e viver, e então contar para as pessoas, para que elas também sejam alcançadas. Deus quer usar a sua vida. Você deseja ser usado por Deus? Amém? Feche seus olhos, então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade e pedirmos ao Senhor que nos conduza e que nos use. E talvez haja entre nós, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, mas talvez haja entre nós alguém que tem admirado a caminhada da igreja, a obra que Deus tem feito através da igreja, mas que ainda não rendeu o seu coração. E por conta disso, ainda não faz parte da igreja, e ainda não faz parte dessas águas que só fazem crescer. Mas se essa é a sua realidade, eu quero que você saiba que, embora você ainda não faça parte, você é alvo de Deus. Deus ama você. Você não está aqui por acaso. Deus quer alcançar o seu coração e transformar a sua vida. E a única coisa que você precisa fazer é acreditar nisso e entregar sua vida a Jesus. Nós vamos orar nesse momento, e eu quero convidar você que é filho de Deus a orar comigo, mas também quero convidar você que ainda não confessou publicamente Jesus como Senhor e Salvador, mas que entendeu a mensagem, entendeu o plano grandioso do qual a igreja faz parte, e que nessa noite deseja fazer parte disso. Eu quero que você ore comigo também, para que o milagre de Deus alcance você. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso que está nos céus, Senhor, que coisa linda nós podermos olhar a Tua Palavra e podermos ver que estamos nos Teus planos há tanto tempo. Quando o profeta profetiza a respeito dessa promessa do Senhor, quase 600 anos antes de Jesus nascer, e nós entendermos que naquela promessa nós estávamos, o Senhor já olhava para nós de lá. Ó Deus, que alegria que há no nosso coração. Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor me escolhesse desde a eternidade? Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor planejasse glorificar o Teu nome através da minha vida nesse tempo? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito assim com a minha vida, e tem feito assim com a vida de cada um dos Teus filhos que estão reunidos aqui nessa noite, com cada um dos Teus filhos que tem
sido alcançado e que tem desfrutado do amor do Senhor em todo esse tempo, em toda a história, em todos os lugares desse mundo. Senhor Deus, ajuda-nos a desejarmos ver mais isso acontecer. Ajuda-nos a nos vermos como parte daquelas águas que vão crescendo e que por onde vão passando vão produzindo vida. Ajuda-nos a crer que a vida que o Senhor pôs em nós, ela pode através de nós produzir vida na casa do nosso vizinho, do nosso parente, do nosso amigo, do nosso colega de trabalho, da escola, do nosso professor, do nosso chefe no trabalho. Ajuda-nos, Senhor Deus, a crermos que somos parte dessa água que jorra e que leva a vida do Senhor, porque o Senhor habita em nós. E ajuda-nos a desejarmos ver isso acontecendo, para que então nada possa nos impedir, nenhum obstáculo, nenhuma questão, nenhum sentimento de inferioridade. Talvez alguém tenha dito para algum de nós, em algum momento da nossa vida, que nós não daríamos nada, mas não sabiam dos planos que o Senhor tinha para nós. Sim, não há limites para aquilo que o Senhor pode fazer através de nós, e nós te louvamos por isso, Senhor. Então, que esses obstáculos sejam lançados por terra em nome de Jesus. Que possamos nos permitir sentir o Teu abraço, o Teu cuidado, e assim confiados no Teu cuidado, no poder do Senhor, que possamos ir segundo o Teu comando, para fazermos a Tua obra. Usa as nossas vidas, Senhor. E aquele, Deus Santo, que estando aqui entre nós nessa noite, que sente esse chamado do Senhor, ó Deus, remova os obstáculos, o obstáculo do medo, da insegurança, porque o convite do Senhor é para a salvação. E então é só reconhecer que é pecador, é só dizer: eu sou pecador e eu não quero mais viver assim. Eu sou pecador e eu entendo que o meu pecado ofende o Senhor e eu não quero mais ofender ao Senhor. Eu ouvi a promessa do Senhor e eu quero fazer parte disso. Eu quero que a vida do Senhor esteja em mim. Então eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que o sacrifício de Jesus na cruz foi no meu lugar e eu sou grato por isso. E eu quero que o Senhor opere um milagre em mim, porque essa oração é suficiente, Senhor, porque a Tua promessa é de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então salva vidas aqui nessa noite, salva vidas, ó Deus, através da transmissão desse culto. Há pessoas que estão conectadas conosco agora e nós não sabemos nem onde, mas o Senhor sabe, o Senhor está ali com elas. Salva vidas, e através da vida da Tua igreja, faz com que essas águas que produzem vida continuem crescendo para a glória do Teu nome. É essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. A igreja continua orando, e eu quero dar a você que está aqui nessa noite, você que entrou aqui sem ter ainda confessado Jesus como Senhor e Salvador,